Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. No vídeo de hoje é a Escola Sabatina, lições de fé e liderança no livro de Josué, lição número 7, erros fatais. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Começar agora na lição essa lição da Escola Sabatina é para jovens. Começa no domingo. A lição Aprendendo com Erros. Nada viraliza tanto quanto um bom vídeo de erros de gravação. Seja um gafe de um influenciador, uma falha ao vivo na TV, ou um jogador perdendo um gol feito. Embora alguns levem isso na esportiva, a maioria dos grandes líderes prefere ser lembrada por conquistas mais respeitáveis. Figuras públicas costumam fazer de tudo para esconder falhas e destacar acertos. Muitas, inclusive, contratam assessores para gerenciar sua imagem e controlar suas publicações nas redes sociais. Os reis do Antigo Oriente agiam de forma parecida. Faziam questões de divulgar apenas suas conquistas. Arqueólogos já encontraram diversos artefatos exaltando os feitos de reis e impérios, mas raramente registrando derrotas. Em contraste, a Bíblia é surpreendentemente honesta ao relatar os tropeços até dos líderes mais admirados. Tudo isso foi escrito para nossa instrução. No livro de Josué registra uma das histórias embaraçosas. Ele e os outros líderes foram enganados por visitantes com um plano bem elaborado. Assim como em Ai, agiram em busca da orientação de Deus. Josué capítulo 9, verso 14. Resultado: firmaram um acordo de paz e foram enganados. Quando o erro veio à tona, toda a comunidade queixou-se contra os líderes. Josué enfrentou uma crise de credibilidade. Nos capítulos seguintes, especialmente em Josué 10, Deus o ajudou a recuperar a respeito do povo. No entanto, mesmo sendo um herói nacional quando o livro foi escrito, seu erro não foi apagado. Isso nos ensina que a Bíblia não esconde a verdade, mas autossuficiência e da falta de discernimento, mas persevera episódios como se fosse para nos alertar sobre os perigos da autossuficiência e da falta de discernimento espiritual. Em um mundo de aparências, histórias assim nos lembram do valor da verdade. Precisamos reconhecer nossos erros com honestidade, pois admitir tropeços é essencial para não repeti-lo. Deus, em sua paciência, nos oferece novos começos, que Ele nos dê discernimento para entender sua vontade e coragem para mudar quando for preciso. Lição de segunda-feira: promessas que custam caro. As vitórias de Israel em Jericó e Ai causaram um alvoroço entre os povos de Canaã. Diante da ameaça iminente, surgiram duas reações. Várias tribos, entre elas os hititas, amorreus, ferezeus e heveus, formaram uma aliança para enfrentar os israelitas. Já os gibeonitas recorreram ao engano. Um grupo vindo de Gibeão saiu ao encontro de Josué com o objetivo de enganá-lo e fazer com que Israel firmasse um tratado de paz. Para sustentar a farsa, prepararam um cenário convincente: pão embolorado, sacos remendados, roupas gastas e sandálias rasgadas.
Quando chegaram a Gilgal, disseram que vinham de uma terra distante. Josué capítulo 9, verso 6. O problema é que Deus havia proibido Israel de fazer tratados com os povos cananeus. Deuteronômio capítulo 7, verso 2. Então os líderes israelitas retrucaram: talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Josué capítulo 9, verso 7. Mesmo assim, diante da insistência dos Gibeonitas, Josué e os líderes do povo cederam ao pedido. Sem buscarem orientação do Senhor, Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. 3 dias depois a farsa foi descoberta. Os gibeonitas vinham, na verdade, de 4 cidades localizadas bem no centro de Canaã. A decisão precipitada deixou os israelitas indignados. Muitos queriam romper o acordo, mas os líderes de Israel se recusaram a quebrar a palavra dada. Apesar de o tratado ter sido obtido por meio de engano, decidiram honrar o compromisso. Por orientação divina, Josué determinou que os gibeonitas se tornassem servos, cortando lenha e carregando água para os serviços do santuário, mas poupou a vida deles e permitiu que continuassem vivendo na terra. E esse episódio diz muito sobre fazer promessas e cumpri-las. Perder o interesse, mudar de ideia ou encontrar uma opção melhor, não nos liberta de um compromisso assumido. O erro de Israel nesse caso foi firmar um acordo sem consultar a Deus, sem parar para pensar, orar e avaliar as consequências. O Salmo 15, verso 1 pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Entre as qualidades citadas nos versículos seguintes, uma se destaca em relação à história de Josué e os gibeonitas. Aquele que jura e cumpre o que prometeu mesmo com prejuízo próprio. Salmos capítulo 15, verso 4. Portanto, a Bíblia é clara: não faça promessas que você não pode cumprir. Pergunta no rodapé. Você já tomou alguma decisão importante sem antes consultar a Deus? Várias, né? As pessoas erram por causa disso. Toma a decisão sem ajoelhar no chão e orar a Deus se isso é proveniente de fazer. Tem um monte de pessoas que, até mesmo eu já fiz isso. Lição de terça-feira, contando a verdade. Os gibeonitas eram um povo poderoso. Seus vizinhos reconheciam que todos os seus homens eram bons guerreiros. Josué capítulo 10, verso 2. E eles estavam bem estabelecidos no coração do território cananeu. No entanto, os relatos sobre Deus de Israel causaram tanto medo que preferiram recorrer à astúcia em vez de confiar na própria força militar. Essa atitude revela muito. Eles sabiam que jamais conseguiriam vencer uma batalha contra o Deus de Israel. Mas surge a pergunta: será que as coisas teriam sido diferentes se os gibeonitas tivessem falado a verdade? Se tornarmos a história de Raabe como referência, é bem provável que sim. A sinceridade poderia ter lhes garantido um lugar muito mais digno entre o povo da aliança. O Senhor não os teria rejeitado, caso tivessem a aproximado com fé. O problema é que eles não reconheciam a bondade de Deus. Serviam a deuses exigentes, marcados pela ira e pelo medo, e não conseguiam imaginar um Deus acessível e cheio de misericórdia. Isso não justifica a mentira, mas a ajuda a entender por que seguiram esse caminho. A forma como enxergamos Deus influencia diretamente a maneira como nos aproximamos dele. Às vezes agimos como os gibeonitas. Sabemos que Deus é poderoso, que pode fazer o impossível, mas temos dificuldade em acreditar que Ele realmente se importa conosco. Em vez de confiar plenamente na sua graça, tentamos apresentar argumentos. Veja o que eu fiz. Olhe como fui fiel. Como se precisarmos convencê-lo a nos ajudar.
Mas o caminho mais seguro é simplesmente confiar em sua bondade, não porque merecemos, mas porque Ele é bom. Deus nunca incluiu outros povos de suas bênçãos. Moisés ensinou que o Senhor não trata as pessoas com parcialidade e que Ele ama os estrangeiros. Deuteronômio capítulo 10, versos 17 a 18. Se os gibeonitas tivessem se apresentado com sinceridade, poderiam ter encontrado um lugar entre o povo da aliança, assim como Raabe. Mas por causa da mentira, esses guerreiros de uma cidade rica e influente acabaram condenados à servidão. Tornaram-se cortadores de lenha e carregadores de água no serviço do santuário. Tiveram uma colheita amarga, quando a verdade poderia ter se rendido muito mais. Pergunta no rodapé: que atalhos costumamos seguir na tentativa de resolver nossos problemas? Sempre naqueles atalhos de decidir logo, para resolver logo esse problema, e sem consultar a Deus. Até em momentos que nós nos prejudicamos, que acontece alguma coisa, tem pessoas que morrem fazendo atalhos sem consultar a Deus, indo, como fala mesmo, que vai com tudo, e umas pessoas espantalhosas e resolve tudo sem consultar até mesmo a Deus e as pessoas próximas, que se é proveniente resolver ou deixar quieto. Lição de quarta-feira, momento hipertexto. Os líderes de Israel caíram na pegadinha dos gibeonitas, erraram por não consultar o Senhor. Em quais situações nós também somos tentados a agir como Josué e os líderes de Israel, tomando decisões apressadas? Como eu falei na pergunta no rodapé, tentar decidir por nós mesmos. Você acha que as escolhas como a profissão, namoro e o casamento se enquadram nesse contexto? Sim, com certeza. Que promessas você fez a Deus e está sendo tentado a não cumprir? Eu, publicamente, ainda não, mas você fala nos comentários. O que você prefere, a mentira doce ou a verdade amarga? Você seria capaz de dar exemplos? Eu prefiro a verdade amarga. Já fiz muita mentira doce já. Agora eu prefiro a verdade amarga. Melhor a verdade amarga do que ficar sustentando uma coisa enganosa. Por que a Bíblia faz questão de mostrar os erros e tropeços dos líderes escolhidos por Deus? Como isso influencia sua confiança nas Escrituras? É que o ser humano erra. E todos erraram, né? Mas creram. Todos tropeçam, mas manteve firme na crença. Leia os textos a seguir e descubra verdades importantes sobre a natureza do engano e suas consequências. A dor da causa da mentira. Anotem aí, povo de Deus. Gênesis capítulo 27, versos 1 a 45. Capítulo 37, versos 23 a 25. Sabedoria para discernir a verdade. Deuteronômio capítulo 19, versos 15 a 20. 1 Reis capítulo 3, versos 16 a 28. Coragem para dizer a verdade. Provérbios capítulo 12, verso 22. 1 Pedro capítulo 3, verso 10. Apocalipse capítulo 14, verso 5. E tem a rede semântica. Lembre da rede semântica, o mapa mental construído a partir de uma palavra ou conceito-chave. Então, com base no que vimos até aqui, agora é a sua vez de expressar o que faz sentido para você. Com certeza, sempre verdade. Lição de quinta-feira. Quando os gibeonitas a verdade que liberta. Quando os gibeonitas se viram encurralados por circunstâncias fora de seu controle, recorreram à mentira, uma estratégia antiga, desde o início do grande conflito. O engano tem sido uma arma usada contra a verdade. Quando Satanás tentou usurpar o lugar de Deus, enganou 1/3 dos anjos do céu. Jesus afirmou que o inimigo é pai da mentira. João capítulo 8, verso 44.
E o Apocalipse o descreve como o diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Foi com mentiras que ele rompeu a conexão entre Adão e Eva e Deus no Éden. Desde então, o engano passou a fazer parte da natureza humana. Não apenas quando mentimos para os outros, mas também quando enganamos a nós mesmos. A Bíblia declara: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias capítulo 17, verso 9. Em meio a tantos enganos e as marcas que eles deixam, Jesus nos oferece um caminho melhor. Em João capítulo 14, verso 6, ele declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa afirmação vai direto ao ponto. A verdade não é apenas uma ideia abstrata, mas uma pessoa. Jesus é a verdade. O apóstolo João acrescenta: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória que como do unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14. Por meio da Bíblia podemos conhecer essa verdade de forma pessoal. O próprio Jesus disse: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque consideram que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. João capítulo 5, verso 39. Ou seja, quanto mais lemos a Bíblia, mais nos aproximamos de Jesus, que é a verdade. Vivemos em uma época que muitos tratam a verdade como algo relativo. É comum ouvirmos que cada um tem a sua verdade, mas essa ideia ignora o fato de que existe uma verdade absoluta, imutável e universal. A Bíblia revela que essa verdade tem uma única fonte: Jesus, o Verbo vivo. Ele foi quem declarou: Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Cristo, que é a verdade, oferece a libertação do pecado e do auto-engano. Ao conhecê-lo por meio de sua palavra, experimentamos a a verdadeira liberdade, aquela que só pode nos conceder. Pergunta no rodapé: como Jesus pode ajudá-lo a abandonar a mentira e viver a liberdade que só a verdade oferece? É esquecer tudo. É deixar as coisas vãs para trás, deixar esse mundo vão para trás e relativamente oferecer sua vida a Jesus, apenas isso, e conhecer a verdade. Lição de sexta-feira: um caminho melhor. A indignação dos israelitas foi grande ao saberem do engano de que tinham sido vítimas. Toda a congregação murmurou contra os príncipes, mas estes se recusaram a quebrar o acordo, embora conseguido por meio de fraude, porque haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel, e os filhos de Israel não os feriram. Os gibeonitas tinham se comprometido a renunciar à idolatria e aceitar o culto a Jeová. A conservação de sua vida não era uma violação da ordem de Deus para destruir os idólatras cananeus. Por isso, os hebreus não tinham com o seu juramento cometido pecado, e apesar de o juramento ter sido conseguido pelo engano, deveria ser respeitado. Quando alguém empenha sua palavra, deve considerar um dever sagrado cumprir o que prometeu, a não ser que a promessa o obrigue a praticar um ato errado. Nenhuma consideração de lucro, vingança ou interesse próprio pode, de qualquer maneira, afetar a natureza inviolável de um juramento ou um compromisso. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Provérbios capítulo 12, verso 22. No entanto, os gibeonitas teriam se saído melhor se tivessem abordado Israel de forma honesta. Embora com a sua submissão a Jeová tivessem conseguido permanecer com vida, o engano apenas trouxe sobre eles desonra e escravidão. Deus tinha tomado providências para que todos os que renunciassem ao paganismo, se reunissem a Israel, também recebessem as bênçãos da aliança.
Estavam incluídos na designação o estrangeiro que peregrina convosco, e com poucas exceções essa classe deveria desfrutar de favores e privilégios iguais de Israel. A instrução do Senhor foi: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Ama-lo-eis como a vós mesmos. Levítico capítulo 19, verso 33 e 34. Com relação à Páscoa e à oferta de sacrifícios, foi ordenado, quanto à congregação, haja apenas um estatuto para vós outros, como para o estrangeiro que morar entre vós. Como vós sois, assim será o peregrino perante o Senhor. Números capítulo 15, verso 15. E esse era a posição em que os gibeonitas poderiam ter sido recebidos, se não tivessem recorrido ao engano. O fato de terem sido rachadores de lenha e carregadores de água por todas as proximidades de gerações não eram pouca humilhação para os habitantes de uma cidade real, cujos homens eram guerreiros valentes. Mas como adotaram a aparência de pobreza com o fim de enganar, esta ficou sobre eles como sinal de servidão perpétua. Assim, em todas as gerações subsequentes, sua condição servil mostraria o quanto Deus odeia a falsidade. Livro Ellen G. White no Patriarcas e Profetas, na páginas 441 e 442. Lição de sábado: parece, mas não é. E a palavra fala, não pediram conselho ao Senhor. Josué capítulo 9, verso 14. Imagine a seguinte cena: você está caminhando tranquilamente pela rua, pensando na vida, quando é abordado por um vendedor simpático. Com entusiasmo, ele oferece um fone de ouvido original lacrado, última peça, um modelo que normalmente custaria R$ 500, mas que ele está vendendo por apenas 80. Parece uma oportunidade imperdível, certo? Você compra animado achando que fez o negócio do século, até chegar em casa, abrir a embalagem e perceber que foi enganado. O fone é pirata. O engano é assim. Tem a aparência de verdade, soa inofensivo até se disfarça de bênção, mas não passa de ilusão. É como uma miragem no deserto. Promete alívio, mas entrega a frustração. Exatamente isso. É como está acontecendo hoje. O erro encobriu a verdade. No capítulo 9 de Josué, vemos os israelitas vivendo um tempo de grandes vitórias. Atravessaram o Jordão, derrubaram os muros de Jericó e conquistaram a região. Tudo parecia caminhar bem, até que surgiram estrangeiros com roupas gastas e pão embolarado, dizendo ter vindo de uma terra distante em busca de paz. Mas é tudo mentira. Na verdade, eram vizinhos disfarçados tentando escapar da destruição. A Bíblia mostra que o engano traz consequências, mas também revela que Deus continua agindo, mesmo quando tomamos decisões erradas. Quantas vezes nos envolvemos em problemas porque confiamos na aparência? Ouvimos apenas que o queríamos ouvir, deixamos de orar antes de tomar uma decisão ou confiamos demais em nossas próprias expressões. O problema não está apenas em sermos enganados pelos outros, mas também enganarmos a nós mesmos. Isso é o problema. Antes de tomar qualquer decisão importante, seja sobre relacionamentos, estudos, trabalho ou amizades, pare e ore. Deus, isso vem de ti. Deus, isso vem de ti? Você relata isso para Deus. Quando buscamos a direção dele, sabemos qual caminho seguir. Exatamente. Então, povo de Deus, essa foi a lição da Escola Sabatina para Jovens, lições de fé e liderança do livro de Josué. A lição número 7, erros fatais. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar as verdades da tua palavra na Escola Sabatina. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!